E aí, fera, tudo certinho? Ó, vídeo de resolução na área. Para um aprendizado completo mesmo do capítulo 3, eu indico que você assista a aula, faça antes o pré-aula, né, depois o pós-aula, faça umas 10 questõezinhas do livro, umas 10 questõezinhas da lista, e logo em seguida já assista esse vídeo. Mesmo se você fez as questões ou não, você já cai nesse vídeo aqui, porque nesse vídeo eu vou falar também muita coisa importante durante a resolução de cada questão, beleza? Então vamos lá. Questão 1, ele fala assim, ó, um corpo homogêneo de massa 2 kg desliza sobre uma superfície horizontal sem atrito, com velocidade constante de 8 metros por segundo no sentido indicado no desenho, caracterizando a situação 1, certo? Então ele me deu a situação 1 aí, que ele está no solo. Aí ele fala, a partir do ponto A, inicia a subida da rampa, onde existe atrito. O corpo sobe até parar na situação 2. E, nesse instante, a diferença entre as alturas do centro de gravidade nas situações 1 e 2 é de 2 metros. Então, ó, lembra de uma questão que eu fiz de um atleta que ele salta a partir do seu centro de massa, beleza? Então é como se o centro de massa dele fosse a altura zero e ele tivesse subido até o máximo de 2 metros, beleza? Tranquilo? Massa. Então vamos embora. Aí ele quer a energia mecânica dissipada pelo atrito durante a subida do corpo na rampa da situação 1 até a situação 2. Eu vou dizer uma coisa assim que, tipo, para deixar claro na tua cabeça. Ele quer a energia dissipada pelo atrito, certo? Então, eu posso calcular o trabalho da força de atrito? Posso. Eu posso calcular por aquelas três situações, certo? Agora vê, se eu for calcular pela situação primeira, que é trabalho igual a força vezes deslocamento, eu teria que ter a força de atrito e eu teria que ter o deslocamento dele. Eu não tenho nenhum dos dois, certo? Porque o deslocamento não é a altura que ele anda, o deslocamento é a distância em relação ao solo que ele andou. Eu não tenho isso, não tenho. Da terceira forma, que é a variação de energia cinética. Lembre que eu só posso aplicar a variação de energia cinética quando o movimento é horizontal. Aqui o movimento não é horizontal, não é de jeito nenhum. Então só resta a segunda forma, que é trabalho da força de atrito. Ó, deixa eu mudar a cor que tá amarelo, não dá nem para ver direito. Ó, então, ó, só me resta agora o segundo jeito, que é trabalho da força de atrito é igual à energia dissipada. Professor, certo? Eu tenho que calcular então a energia dissipada, né? Tu lembra como é que calcula a energia dissipada? Que é aquele jeitinho ali que a gente usa pela não conservação da energia mecânica, certo? Que a gente faz o seguinte, ó. A energia mecânica na primeira situação teria que ser igual à energia mecânica na segunda situação, certo? Se o sistema fosse conservativo. Como ele não é conservativo, quer dizer que ele perdeu alguma coisa. E o que ele perdeu está aqui, ó, a energia dissipada, certo? Lembra que tudo que eu tenho no início é igual a tudo que me restou mais o que eu perdi, beleza? Tranquilo? Massa? Então vamos embora? Na situação 1, olha para cá, situação 1, olha para cá, situação 1. A energia mecânica 1 é energia cinética 1 mais energia potencial 1, certo? Na situação 1, tu concorda que ele não tem altura em relação ao solo? Ah, professor, mas ele tem sim. Ele tem do centro de massa até o solo. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos colocar como se a referência da gente fosse isso aqui, ó. A referência da gente fosse isso aqui, certo? Como se ele fosse uma bolinha no seu centro de massa aqui, certo? Como se ele fosse uma bolinha aí. Ele está partindo desse ponto de referência que é como se fosse meu novo solo. Então ele está partindo do zero. Então ele não tem energia potencial. Ficou claro isso? Ficou claro? Professor, não entendi o que foi que tu fizesse. Eu só mudei minha referência, porque a altura do centro de massa até o solo eu não tenho. Eu tenho uma altura do centro de massa até onde o centro de massa dele subiu novamente. Então é como se essa áreazinha, essa distância daqui, ó, olha para cá, fera, a distância que eu estou riscando aqui, ó, ela não existisse. É como se nada disso aqui existisse. É como se ele tivesse partido do centro de massa ali, ó, beleza? É como se ele tivesse partido do centro de massa. Então ele só subiu 2 metros. Ele partiu do ponto zero e subiu até 2 metros, beleza? Porque eu não tenho quanto equivale a distância centro de massa para baixo, tranquilo? Aí eu posso fazer isso quando não tiver essa distanciazinha, quando não tiver essa alturazinha, beleza? Era isso dessa questão que eu queria que vocês vissem. Tranquilo? Massa. Então, ó, no ponto 1, ele só tem energia cinética, porque a potencial é zero. Quando ele vai para a situação 2, na situação 2, tu concorda que na situação 2 é essa daqui? Ele tem energia mecânica 2, que seria a energia cinética 2, mais a energia potencial 2.
Quando ele sobe e atinge uma altura de 2 metros, ele não vai parar? Ele fala na questão que ele para, beleza? Então, se ele vai parar, ó, ele sobe até parar. Aqui na questão, olha para cá, ó. Ele sobe até parar. Se ele para, então a energia cinética lá em cima é zero. Só sobra a energia potencial. Então, veja o que eu vou escrever. A energia mecânica só restou a energia cinética 1, certo? A energia mecânica 1 só restou a energia cinética 1. E a energia mecânica 2 só restou a energia potencial 2, certo? Mais a energia dissipada. Eu quero a energia dissipada, certo? Energia mecânica 1 é mv1 ao quadrado sobre 2. A energia potencial 2 é mgh2, certo? Mais a energia dissipada, que é o que eu tanto quero. Massa. Vamos terminar? Ó, mv1 ao quadrado sobre 2. Quanto é que vai dar isso? A massa é 2, certo? A velocidade que ele atinge... A velocidade que ele atinge não, né? A velocidade que ele começa o movimento é 8. Então fica 8 ao quadrado sobre 2. Beleza? Que é a situação 1. Olha para a situação 1, certo? Beleza. Agora vamos para a situação 2. Na situação 2, a massa dele é 2, a gravidade é 10. E qual é a altura que o centro de massa dele atinge? A altura dele que ele atinge é 2 vezes 2. Mais a energia dissipada, que é o que eu quero, beleza? Então, ó, 2 corta com 2 aqui, certo? Eu vou até mudar a cor para poder a gente ser mais elusivo. Ó, 2 corta com 2, beleza? 2 cortou com 2. Eu vou ficar com 64, que é 8 ao quadrado. 2 vezes 10 vezes 2, isso aqui vai dar 40. Mais a energia dissipada, beleza? Então, 64 menos 40, porque o 40 passa para o outro lado subtraindo, é igual à energia dissipada. Logo, a energia que foi dissipada vai ser igual a 64 menos 40 vai dar exatamente 24 joules. Tranquilo? 24 joules. Beleza, fera? Tranquilo? E aí, alguma dúvida? Ficou tranquilo para vocês? Aí, só uma coisinha que eu quero lembrar. Se essa energia é dissipada, ela tem que ser negativa, beleza? Então, a resposta, se ele não quisesse o módulo, se ele não quisesse só o valor, a resposta certa seria menos 24 joules, beleza? Porque o trabalho do atrito, ó, lembra, o trabalho da força de atrito, ele sempre vai ser negativo, certo? Ele sempre vai ser negativo porque é um trabalho que é uma energia desperdiçada, dissipada, beleza? Então, a alternativa letra C. Tranquilo, fera? Então, ó, vamos para a próxima questão. Fera, 8ª questão. Essa questão ela caiu no Enem, certo? Ela foi do Enem do ano passado. O Enem gosta muito de conservação de energia. Eles não gostam muito de trabalho da força de atrito e tal, eles não são muito dessa linha. Mas o Enem anterior, né? Esse Enem mais conteudista, eu estou apostando que vai cair algo mais específico sobre energia, sobre trabalho. Por isso que eu peguei tão pesado na aula, a aula foi tão longa e eu fui tão a fundo para poder entrar na cabeça de vocês e deixar essa sementinha desse trabalho da força de atrito, trabalho da força peso também, que é importante, trabalho da força normal. Então, é bem conteudista isso, mas é como a prova está sendo exigida. Essa questão mesmo é uma questão extremamente conteudista, certo? De conservação da energia. Vamos lá. Questão 8. Eu não vou ler tudo isso, até porque, enfim, a gente vai perder muito tempo. Eu vou ler a etapa 1 e a etapa 2 do texto da esquerda. Ele fala assim, ó. Aqui, ó, na etapa 1, certo? Ele fala assim, ó. A experiência, a explicação de que à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Etapa 2. O cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Beleza. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível, em comparação com a velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão, no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. Então, isso aí ele está falando, a gente lendo, a gente se perde, mas ele só está explicando a figura, certo? A figura está aí, ó. A figura diz que o topo da altura está a 2/3 de H da haste de cima, certo? Isso aqui é a haste de cima. Isso aqui é a haste de cima, beleza? E a haste de cima está a altura H da base, beleza? Só isso que é do solo. Ele só está lendo a figura. Aí ele fala as especificações do tamanho do brinquedo, isto é, de comprimento C, largura L e altura A, assim como da massa do seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual de tráfego. Beleza. Então tem aqui ó, as distâncias, que provavelmente eu vou usar, e a massa do disco, beleza? Então ele fala, o resultado do cálculo da etapa 2 em joule é
A etapa 2 fala o quê? Ele quer a energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, que é justamente o que a figura mostra. Então, cara, se é um sistema conservativo, por que é um sistema conservativo? Porque ele começa a questão falando que esse princípio demonstra o princípio da conservação de energia, certo? Então, é um sistema conservativo. Então, eu vou escolher esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, e eu vou escolher esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B, que é o ponto onde ele termina o movimento dele, que é justamente o ponto onde ele quer energia cinética. Ah, professor, mas ele quer energia cinética de rotação. Cara, é energia cinética. Ponto final. Energia cinética. Ponto final. Não tem para onde correr, certo? Então, o que é que eu vou fazer? O sistema é conservativo. A energia mecânica que ele tem no ponto A tem que ser igual à energia mecânica que ele tem no ponto B. Tranquilo? Massa? Energia mecânica em A vai ser a energia potencial de A mais a energia cinética de A, certo? Que é igual a, no ponto B, a energia potencial de B mais a energia cinética de B. Tranquilo? Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu? Massa. Então vamos embora. Ver o que eu vou fazer. No ponto A, ele tem altura em relação ao solo? Ele tem altura em relação ao solo, sim ou não? Sim, ele tem altura, então ele tem energia potencial. Beleza. Ele tem energia cinética no ponto A? Não, porque na etapa 1 ele fala que no ponto A ele é solto e aí ele vai transformando essa energia potencial em energia cinética. Então isso implica dizer que na primeira situação a energia cinética é zero, ele não tem energia cinética, certo? Quando a gente vai para a situação B, na situação B ele tem energia potencial? Tem, porque ele tem altura em relação ao solo, certo? Ele tem energia cinética? Tem, que é justamente a energia cinética que ele quer que eu calcule. Ele quer a energia cinética que vai restar para ele no ponto B. Então ele quer este carinha daqui, certo? Ah, professor, mas essa energia cinética é de rotação. Cara, não importa, ele quer energia cinética. Ele quer energia cinética. Então se é de rotação ou não, a energia cinética é a mesma. Ele quer a energia cinética, certo? Ele tentou dizer que é energia cinética de rotação para tentar te enganar, para tentar dizer a tu que é um outro tipo de energia. Não, é energia cinética ou energia potencial. Não tem outro tipo de energia mecânica, beleza? Não se perde nisso. Então, ó, vamos escrever, vai ficar energia potencial de A igual a energia potencial de B mais a energia cinética de B. Tranquilo até aí? Beleza, vamos lá. Energia potencial de A é mg, o H de A em relação ao solo é Hzinho, certo? Beleza. Vai ser igual a energia potencial de B. Tu concorda que a energia potencial de B em relação ao solo, a energia potencial de B em relação ao solo é referente a esta altura daqui, porque é a altura do ponto B até o solo, certo? Se isso aqui é H3 sobre 2, então quer dizer que isso aqui é H sobre 3, concorda? Porque é o que falta para completar o H todo, beleza? Ó, 2/3 de H mais 1/3 de H tem que dar o H todo, certo? Por isso que eu sei que de B até o solo é H sobre 3, tranquilo? Então a energia potencial de B vai ser mg H sobre 3, porque a altura que ele está é H sobre 3 do solo, beleza? Mais a energia cinética que eu tanto quero. Professor, o senhor não vai substituir, botar mv ao quadrado sobre 2 não é? Não, não vou, porque ele quer energia cinética, ele quer o valor da energia, ele não quer a velocidade, ele não quer nada, ele quer a energia, então não vou substituir, vou deixar ela como energia, porque ele quer a energia, tranquilo? Ó, vou passar esse carinha todo aqui para o outro lado, eu vou ficar com mg Hzão menos mgh sobre 3, que é igual a energia cinética, que é o que eu tanto quero, beleza? Ó, mg, eu posso colocar em evidência, vai ficar mg vezes h menos h sobre 3. Vocês concordam? Isso aqui é aquela operaçãozinha da matemática, né? Que quando tem dois termos iguais, certo? Eu posso colocar ele em evidência e colocar entre parênteses o que sobrou, certo? Que é isso daqui, h menos h sobre 3, beleza? Eu fico com isso. Tranquilo. Então fica mg, h menos h sobre 3. Se eu fizer essa operação daqui dentro, que está dentro do parênteses, vai dar exatamente 2/3 de h. Certo? Vai dar exatamente isso. Que é o que tem aqui, ó. Beleza? Que é igual a energia cinética de B. Beleza? Tranquilo? Vou tirar isso daqui. Tranquilo até aí? Massa. Vamos colocar os valores agora? Ó, quanto é que vale a massa dele? A massa dele vale 30 gramas. Não posso colocar em gramas, né? Ó, 30 gramas. Eu tenho que dividir por 1000 para colocar em quilogramas, beleza? Então vai dar 0,03, beleza? Vezes a gravidade, que é 10, vezes 2/3 da altura. A altura dele
ele dá aqui, ó, altura A, certo? Altura A. A altura é 410 milímetros. Posso usar em milímetros? De jeito nenhum. Tem que passar para quanto? Tem que passar para metros. Passar para metros de milímetros passando para metros é a mesma coisa que dividir por 1000 também. Beleza? Dividir por 1000. Então vai dar 0,41. Tranquilo? A altura dá 0,41. Isso aqui é a minha energia cinética de B. Beleza? A energia cinética de B vai ser igual a... Quando eu fizer essa operação aqui, vai dar quanto isso? Ó. Quando eu fizer essa operação, eu posso cortar esse 10 aqui com 0,3, certo? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Para eu botar aqui só a resposta. Vai dar 0,3. Vai dar 0,3 vezes 2 terços vezes 0,41. Tranquilo? Isso tudo aqui é igual a energia cinética. Vamos lá, vamos fazer a operação. 0,3, quando eu dividir por 3, vai dar 0,1, concorda? Então, eu vou ficar com 0,1 vezes 2 vezes 0,41, vai dar 0,82. Vai dar 0,82. Isso tudo aqui é minha energia cinética, certo? Logo, a energia cinética de B vai dar igual a 0,1 vezes 0,82 vai dar 0,082, certo? Isso aqui é energia cinética. Então, ó, vê como eu vou escrever. Vou escrever em notação científica. 1, 2. Se eu aumentei 2 casas, eu tenho que diminuir 2 expoentes. Isso aqui é energia, então a unidade é joule. Beleza? Alternativa letra B. Tranquilo? Massa? Professor, essa questão nem foi considerada o quê? Fácil, mas era difícil. Ela foi considerada dificílima. Professor, por que dificílima? Por 2 motivos. A matemática não é tão agradável, a matemática já não é tão agradável, e também por ele pedir energia cinética de rotação, a galera endoidou. A galera tava botando velocidade angular no meio, tava fazendo... quando ele falou que velocidade não era zero, a galera desconsiderou que ele tinha velocidade. Ó, foi um carnaval. A maioria dos alunos erraram essa questão, a maioria. Mas tu vê que ela não tem mistério. É você fazer a conservação de energia, certo? Isso é uma questão considerada dificílima. Por isso que eu estou falando, o Enem é mais conteudista. Então vamos se ligar nas questões que caem no Enem. Por isso que no meu material eu sempre coloco as questões que caíram no Enem no ano passado. Tinha 15 questões. Das 15 questões, eu acho que umas 11 eram tranquilas para você fazer. Agora as outras 4 questões eram pesadíssimas. E essa estava no meio das 4 questões. Beleza? A maioria errou. A maioria errou essa questão. Então vamos se ligar. Vamos se ligar nas exceções e vamos sempre aprofundar, certo? Vamos sempre evoluir. Beleza? Então, ó, vamos embora para a próxima questão. Fera, 9ª questão. Lembrando que todas essas questões aí são do livro, certo? Da parte Vamos Praticar, módulo 3.1. Tranquilo, vamos lá. 9ª questão ele fala o seguinte. Um bloco de massa igual a 1,5 kg é lançado sobre uma superfície horizontal plana. E quando ele fala superfície horizontal plana, se a questão falasse de atrito, lembra que eu posso aplicar o teorema da energia cinética, beleza? Massa, vamos embora. Ó, por exemplo, com atrito. Então, ó, ele tem atrito e tem uma velocidade inicial de 6 metros por segundo, em t igual a 0 segundos. Ele percorre uma certa distância numa trajetória retilínea até parar. Então, vê como as coisas se encaixam. Ele me deu a velocidade inicial, que vale 6 metros por segundo. Ele me deu a velocidade final, que vale 0. Ele falou que é uma superfície plana e, provavelmente, vê o que ele vai pedir. Ele diz que demora um tempo de 5 segundos e ele fala o valor absoluto do trabalho realizado pela força de atrito. Cara, não tem para onde correr. Ele quer o trabalho da força de atrito. Olha como tudo se encaixa. Ele me deu a velocidade inicial, me deu a velocidade final, a superfície é plana e quer o trabalho da força de atrito. Lembra das 3 formas de calcular o trabalho da força de atrito. A primeira forma, trabalho da força de atrito é φ vezes a distância, que é a força vezes a distância que ele percorre. Ele não me deu a distância percorrida, ele não me deu a força de atrito também, certo? A distância percorrida eu poderia achar até pelo gráfico, né? Pela área do gráfico, mas ele não me deu a força de atrito. Então não aplico a primeira forma. A segunda forma eu poderia aplicar, poderia, certo? Poderia também pelaquela questão da conservação de energia. Também posso aplicar, certo? Vai sair do mesmo jeito? Vai sair do mesmo jeito. Só que tem um jeito mais direto, né? Que é a superfície plana. Falou de velocidade, já lembra o terceiro jeito, teorema da energia cinética. Cara, falou de velocidade e falou de trabalho, teorema da energia cinética.
falou de velocidade, falou de trabalho da força de atrito, teorema da energia cinética. Não tem para onde correr, certo? Não tem para onde correr de jeito nenhum. Tranquilo? Massa, vamos lá. Ó, ele quer o trabalho da força de atrito, ele me deu praticamente as velocidades, certo? Então, eu já tenho que o trabalho da força de atrito é o teorema da energia cinética, variação da energia cinética. Trabalho da força de atrito vai ser igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial, beleza? Trabalho da força de atrito, que é o que eu tanto quero, vai ser igual a energia cinética final, mv ao quadrado final, sobre 2, menos energia cinética inicial, mv ao quadrado inicial, sobre 2, beleza? Então, trabalho da força de atrito vai ser igual a... Tu concorda, fera, que isso daqui é zero? Porque no final ele para. Se no final ele para, a velocidade final é zero, então a energia final é zero, beleza? Então ele parou. Só fica com menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Então o trabalho da força de atrito vai ser igual a menos a massa desse corpo vale 1,5 kg, certo? 1,5 kg. A velocidade inicial dele vale 6. 6 ao quadrado vai dar 36. Tudo isso aqui sobre 2, beleza? Vai dar isto. Então o trabalho da força de atrito, ela vai dar exatamente 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 vezes 1,5 vai dar 27. Então vai dar menos 27 joules. Tu lembra que eu disse a tu que o trabalho da força de atrito ele tem que dar negativo? Se não der na tua formulazinha, não tem problema. Tu coloca ele negativo, certo? Mas na formulazinha às vezes vai dar negativo, então é porque já está tudo certinho. Não precisa nem trocar o sinal, beleza? Significa que se desse positivo estaria errado? Não. Ele pode dar positivo ou negativo, mas lembra de sempre colocar ele negativo, porque é um trabalho resistente, beleza? Então a alternativa é a letra D, tranquilo? Então, fera, o trabalho da força de atrito é isso. É você pensar qual forma correta utilizar, beleza? Não tem por onde, não tem muito o que fazer. É só pensar nas três formas e qual a forma correta de usar. Eu quero falar também que o teorema da energia cinética é usado também para calcular o trabalho da força de atrito de uma força... Desculpa. O teorema da energia cinética também é utilizado para calcular o trabalho de uma força normal, beleza? Também é utilizado. Então, pensa nele com carinho quando você for trabalhar com velocidade e trabalho, beleza? Tranquilo? Massa. Vamos embora para a próxima questão. Fera, 10ª questão. Ele fala assim, ó, considere um pneu de 10 kg que gira sem deslizar sobre um estado horizontal. Despreze as deformações que o pneu possa sofrer. Considere que o eixo de rotação se mantém sempre horizontal e que sobre o pneu haja apenas a força de atrito com a estrada, certo? Teria que ter o peso, né? Mas o peso cancela com a normal. E a força de gravidade G igual a 10. E a normal, certo? Ele fala disso, então eu fui precipitado. Ó, durante um deslocamento de 2 metros sobre a estrada, o trabalho realizado pela força de atrito em joules é... Cara, vê a pegadinha que ele dá pra tu. Ele te dá os dados. Dá pra tu descobrir o trabalho da força de atrito dinâmico. Concorda? Só que como é que vai existir atrito dinâmico se o corpo não desliza? Se o corpo não desliza, a força de atrito dinâmica ela é igual a zero. Por quê? Se ele não desliza, qual é o atrito que existe? O atrito estático. Cara, qual é o trabalho da força de atrito estático mesmo que eu disse? Exatamente, letra D, zero. Porque se o atrito é estático, o corpo está o quê? Parado. Se o corpo está parado, quanto é o trabalho? Zero. Porque, vê, trabalho é força vezes deslocamento. Se o atrito é estático, quer dizer que o deslocamento foi zero. Então o trabalho também vai ser zero. Mas, professor, ele fala na questão que ele deslocou 2 metros. Deslocou 2 metros. O carro deslocou 2 metros. Mas o pneu, quando ele anda, o pneu ele fica fixo no solo naquele ponto em que ele está em contato com o solo, naquele ponto de atrito estático. Então, quando falar de atrito estático, falar de trabalho de um pneu que não desliza no solo, o trabalho da força de atrito nesse pneu é zero, porque se ele não desliza, o atrito é estático. Mesma coisa eu. Se eu estou andando e eu pressiono o solo para andar, o meu pé que está pressionando o solo, ele está parado em relação ao solo. Então, quanto é o trabalho da força de atrito estático, dessa força de atrito estático no meu pé? É zero, porque eu não me movo. Meu pé não se move, ele está fixo. Quem se move é a minha outra perna. Do mesmo jeito o carro. Quem se move são os pneus que não têm tração. O pneu que tem tração, ele tem que ficar fixo no solo para poder jogar o solo para trás e ele andar para frente, certo? Então, quando falar de força de atrito, perceba se é o dinâmico ou o estático.
Se for o estático, o trabalho sempre vai ser zero, certo? E professor, por que eu sei que aí é o estático e não é o dinâmico? Porque quando ele dá essa deixa aqui, sem deslizar, isso implica dizer que não tem atrito dinâmico, só tem atrito estático, beleza? Se o corpo desliza, se o corpo é arrastado, se o corpo se move e tem um atrito contrário a esse movimento, aí sim eu posso falar que é o atrito dinâmico. Mas aqui ele fala que é sem deslizar, então não tem atrito dinâmico, tem só atrito estático. Cara, lembra, falou de pneu, falou de uma pessoa andando, é atrito estático. Porque é o atrito estático que faz a gente andar para frente, beleza? Agora, se for um corpo sendo arrastado, uma caixa sendo arrastado, ou sei lá, uma esfera sendo arrastada, aí sim tem atrito dinâmico que é contrário ao movimento, beleza? Não erra isso não, fera. Por favor, não erra isso, beleza? Então, gabarito letra D. Gabarito letra D. 0, beleza? Trabalho da força estática é 0. Vamos lembrar outros atritos, outros trabalhos que também são 0? Trabalho da força normal também é 0. Trabalho da força centrípeta também é 0, beleza? Vamos lembrar disso. Então, ó, vamos embora. Próxima questão. Fera, 13ª questão. Coloquei ela aí só por um motivo. Ela já está repetindo no material. Ela é de lançamento vertical para cima. Eu coloquei ela aí só para mostrar a vocês que a gente consegue fazer tudo aquilo que a gente fazia com lançamento vertical, queda livre, com energia agora. Só isso. Essa questão, ele fala aqui, ó, eu vou pular todo esse texto aí, todo o texto, e vou começar a leitura a partir daqui, ó, desse asterisco. Olha para cá, aqui, ó, aqui, beleza. Uma das habilidades do Hulk é poder lançar-se verticalmente a partir do solo e atingir grande altura. Imaginemos que Hulk dê um desses saltos numa região na qual a resistência aerodinâmica pode ser desprezada e que a gravidade tenha um valor de 10. Nesse caso, nesse salto, ele atinge a altura máxima de 2 km. Podemos afirmar que a velocidade com que Hulk saiu do solo foi de incríveis. Cara, é o seguinte, ó, o Hulk está aqui no solo, certo? O Hulk está aqui no solo. Era para ter desenhado verde, né? Ó, ele salta e atinge uma altura máxima de 2.000 metros, beleza? Lembra de passar para metros. 2 km, 2.000 metros. E ele tem uma velocidade inicial de salto, que eu não sei quanto é, que é o que ele quer, beleza? Quando ele atingir a altura máxima, a velocidade dele vai ser 0. Então, ó, eu vou escolher o ponto A de início e vou escolher o ponto B lá na altura máxima. A energia mecânica que Hulk tem no ponto A tem que ser igual à energia mecânica que Hulk tem no ponto B, por conservação. Até porque ele pede para a gente desprezar, ó, desprezar as resistências, certo? Os atritos. Então, é conservação. A energia mecânica de A é igual a energia cinética de A mais a energia potencial de A, que é igual à energia cinética de B mais a energia potencial de B. Fera, pensa comigo, fera. No ponto A, ele tem altura? Não, ele não tem altura, ele está no solo, ele está saltando no solo. Mas, professor, é aquele negócio de centro de massa e tal. Você só considera quando ele falar, certo? Ele vai ter que falar. Se ele não falou de centro de massa, então considera o corpo todo como se fosse uma bolinha sobre o solo, beleza? Se ele está sobre o solo, a altura dele é 0. Então, ó, ele não tem energia potencial em A, certo? Mas ele tem energia cinética em A, porque é a velocidade que ele vai saltar, beleza? Essa velocidade que ele vai saltar. Quando a gente vai para o ponto B, no ponto B ele tem altura? Tem. Mas no ponto B ele tem velocidade? Não, porque ele atinge a altura máxima e ele para. Então a energia cinética no ponto B é 0, certo? Porque ele vai parar na altura máxima, que é no ponto B. Então fica só a energia cinética de A igual à energia potencial de B. Tranquilo? A energia cinética de A é mVA ao quadrado sobre 2 e a energia potencial de B é mGH. Por isso que ele não me deu a massa, porque eu posso cortar a massa de Hulk. Tranquilo? Então, ele quer a velocidade que ele vai saltar, que é justamente a velocidade A, certo? Então, a velocidade A ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Peguei o 2 e passei multiplicando. Tranquilo? Então, VA vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes G vezes H. Beleza? Logo, VA vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes a altura, que é quanto? 2.000. Beleza? Logo, VA vai ser igual a raiz quadrada de... Ó, 2 vezes 10 vai dar 20, certo? E 20 vezes 2.000 vai dar 40.000, beleza? 40.000. A raiz de 40.000 é exatamente 200 metros por segundo, beleza? 200 metros por segundo. Não tem mistério, fera, não tem para onde correr não, certo? Não tem para onde correr não. Ou você faz por lançamento vertical ou você faz por energia, que vai dar a mesma resposta, beleza? Então, a alternativa letra D. Alternativa letra D. Beleza, fera? Ó, só lembrando que esse passo aqui que eu passei a raiz pro outro lado, eu poderia não ter feito, certo? Eu poderia multiplicar esse lado aqui todinho e depois, no final, tirar a raiz, certo?
Depois no final terá raiz. Eu fiz assim, é só uma forma diferente de ser feita. Beleza, fera? Então vamos embora para a próxima questão. Fera, a última questão que eu quero fazer é a questão 19. Ela é uma questão de queda livre. A gente poderia responder tranquilamente ela pelos princípios que a gente sabe de queda livre, mas eu vou responder por energia, certo? Vamos lá. Considere que a cabine de um elevador despenque sem atrito em queda livre de uma altura de 3 metros, que corresponde aproximadamente a um andar. Então, ó, é basicamente o seguinte. A cabine está aqui com velocidade inicial igual a zero, porque é uma queda livre. Ela cai até o solo. Eu vou dizer que é até o solo, ele não me diz que é, mas eu vou dizer que é até o solo. Ele cai a uma altura de 3 metros, certo? Então, a altura inicial dele é de 3 metros. E depois ele atinge esse ponto aqui, certo? Que a altura é igual a zero, beleza? Professor, e se eu não considerasse um solo? Você pode considerar o que você quiser, certo? Não tem problema. Mas é só para entender que ele parte de 3 metros e chega na altura zero final, certo? Ele não me diz nada sobre o solo nem nada, mas eu vou considerar como se fosse, beleza? Porque ele não me fala nada sobre. Aí ele diz que a cabine tem massa de 500 kg e a sensação de gravidade vale 10. Ele quer a energia cinética ao final da queda, em quilojoules. Certo? Vamos achar a energia cinética? Cara, é o seguinte, eu posso fazer isso por queda livre? Posso. Eu descobri a velocidade final, depois colocaria na forma de energia cinética e calcularia do mesmo jeito. Mas eu vou fazer por conservação, vou dizer que o ponto inicial é o ponto A e que o ponto final é o ponto B, certo? Então, a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Certo? Beleza. Energia mecânica em A é a energia cinética de A mais energia potencial de A. E a energia mecânica em B é a energia cinética de B mais a energia potencial de B. Vamos lá cortar o que a gente sabe que não existe, né? Vamos lá cortar. Ó, tá de outra cor aqui. Vamos lá cortar o que a gente sabe que não existe. O que é que não existe? No ponto A, ele não é solto, não é uma queda livre, então a velocidade inicial é zero. Então a energia cinética é zero no ponto A, beleza? Ele tem altura? Tem, então ele tem energia potencial. Beleza, vamos agora para B. Em B, a altura é zero, então ele não tem energia potencial. Só sobra o quê? Energia cinética, que é o que ele quer. Ele quer energia cinética quando ele chega na altura zero, certo? Beleza, vamos lá. A energia potencial de A é mgh de A, certo? Que é igual à energia cinética de B. Por que eu não coloquei o mv ao quadrado sobre 2? Porque eu quero a energia de cara, eu não quero a velocidade. Eu quero a energia, então eu deixo a energia cinética como está aí. Beleza? Logo, a energia cinética de B vai ser igual a massa de B, que é 500, certo? A gravidade, que é 10, e a altura que ele sai é de 3 metros, beleza? Quando eu fizer essa continha aí, vai dar 15 mil joules, que é igual à energia cinética de B, beleza? Massa. Se eu quiser passar para quilojoule, é só pegar o 1000, certo? E sumir com ele. É só dividir por 1000. Vai dar 15 quilojoules, beleza? Que é igual à energia cinética de B. Morreu a questão. É fácil, fácil demais. Fácil demais, beleza? Aí, só para responder uma coisinha a vocês. Tem muita gente que vai falar o seguinte, vai dizer, professor, mas a energia cinética não é mv ao quadrado sobre 2? E por que o senhor disse que a energia cinética é igual a mgh? Eu não disse que era, eu determinei pela conservação da energia, beleza? Ó, pela conservação da energia, a gente achou essa forma, mas não quer dizer que a energia cinética é igual a mgh, não, beleza? Tranquilo? Como é que eu poderia fazer essa questão de outro jeito? Eu poderia aplicar Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a, vezes a variação de altura, certo? Como é uma queda livre, a aceleração é a gravidade, certo? A velocidade inicial é a velocidade em a, que vale zero. A velocidade final é a velocidade de b, certo? Eu tenho a gravidade e eu tenho a altura que ele cai. Eu poderia descobrir VB. Quando eu descobrisse VB, aí eu vinha energia cinética em B é igual a mvb ao quadrado sobre 2, certo? Descobrindo que VB, através de Torricelli, eu colocaria ele aqui, certo? A massa eu tenho e eu acharia a energia cinética da mesma forma, certo? Agora eu teria que aplicar uma fórmula, depois aplicar outra fórmula, depois fazer várias operações, poderia errar no meio do caminho. E aqui, cara, aqui é bem mais fácil. Por energia, sempre é mais fácil. Beleza? Então, ó. Se liga que as questões do Enem, quando envolvem energia, são mais conteudistas, são questões que são mais chatinhas, certo? Questão de energia no Enem, não era até então, mas esse ano foi, então a gente tem que se preparar para isso, beleza? Então tente fazer todas as questões, tente entender, porque com certeza vai cair uma questão conteudista de energia, e com certeza não, eu estaria sendo estaria errando falando isso, mas eu tenho uma aposta muito grande que vai ser sobre trabalho da força de atrito, certo? Então vamos entender e vamos aprender, beleza? Então, ó, um cheiro a todos e até a próxima.